Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, dia 4 da Copa do Mundo. Estamos aqui para falar dos jogos de hoje, de novo 4 jogos na rodada. E eu tô aqui para gravar, para dar o meu parecer ali do que eu vi dos jogos, né? Tô aqui na correria para cobrir a Copa do Mundo, para fazer a cobertura na TNT Sports, acompanhando a seleção brasileira. Então é puxado, não é fácil, porque a seleção consome muito, mas estou conseguindo ver os jogos, estou conseguindo ver a maioria dos jogos, e hoje 4 jogos de perfis bem diferentes, né? Começando com lá o primeiro jogo do dia, Croácia e Marrocos, e eu não gostei do jogo. Achei o jogo foi 1 da tarde aqui no Catar, mas o calor não foi um fator, né? Tem os estádios lá climatizados e também não estava tanto calor assim. E eu não gostei do jogo, achei um jogo muito amarrado, um jogo de uma Croácia que teve muita dificuldade de dar sequência às jogadas, um time do Marrocos muito forte defensivamente, especialmente pela faixa central, e assim a Croácia com muita dificuldade, um Modric que mais se destacou pelo combate do que pela própria criação das jogadas, e esbarrando nessa força de marcação do Marrocos pela faixa central. Então a Croácia praticamente não conseguiu quebrar essas linhas e levar essa bola até o ataque. Então a Croácia praticamente não finalizou, acho que finalizou 2 vezes de dentro da área, ou seja, muita dificuldade de levar essa bola até a área adversária, enquanto o Marrocos forçou muito o jogo pelo lado direito, né, que é o seu lado forte, com o Hakimi e o Ziyech, e claramente a Croácia já estava pronta para isso, né, já sabia disso e marcou muito bem por ali. Então o jogo meio que não andou, foi um jogo de pouquíssimas emoções, 0-0 que, olhando assim, diante desse cenário, era o que poderia acontecer. E que eu me lembre, teve assim, acho que a maior oportunidade de gol foi a cobrança de falta do Hakimi no segundo tempo, que ele chuta e o goleiro da Croácia espalma ali no meio do gol. Assim, a bola veio forte, veio pesada, veio cheia de efeito, e ele espalma do jeito que dá. 0-0 que, de certa forma, ficou bom para a seleção do Marrocos, que em determinado momento já passou ali a olhar e entender que estava defendendo o resultado, não era ruim, e acho que ruim para a Croácia, que nos últimos jogos estava fazendo bons jogos, estava conseguindo jogar bem na maior parte das vezes, conseguiu ir para a final da Nations, né, embora muito time tenha ido mal na Nations. A Croácia foi bem, mas uma estreia aquém, uma estreia decepcionante. O segundo jogo do dia, caramba, cara, foi um jogaço, foi um grande jogo, foi um excelente jogo. A gente teve um Japão contra a Alemanha, um Japão que tem um gol anulado logo no começo do jogo, com o Maeda, e bem anulado, né? E a partir daí a Alemanha se impôs de uma maneira incrível. Uma Alemanha que jogou com o meio campo com Gundogan, Kimmich e a linha de meias ali. Gundogan e Kimmich, os 2 volantes, e uma linha de meia com Thomas Müller, Musiala e Gnabry. A Alemanha passou a controlar o jogo de uma maneira sem permitir que o Japão conseguisse pressionar, com o Kimmich com espaço, invertendo bola, fazendo o time jogar, funcionando. Gnabry, Müller e Musiala trocando de posição. Então foi depois do comecinho bom do Japão, foi um primeiro tempo muito bom da Alemanha. Assim, um primeiro tempo que a Alemanha faz 1-0 no gol de pênalti do Gundogan, que a jogada do pênalti é uma inversão espetacular, uma fatiada do Kimmich para achar o Raum, o lateral esquerdo, aberto lá, entrando na área, e o goleiro do Japão acabou se metendo os pés pelas mãos, né? Acabou se complicando lá, e primeiro ele vai no pé do cara e não precisava, e depois ele acaba se jogando em cima do Raum, e acabou que o
que o árbitro marcou o pênalti corretamente. E aí esse primeiro tempo teve um problema, né? O primeiro tempo do Japão, da Alemanha teve um problema, que foi a ausência do Havertz praticamente. O Havertz não conseguiu ser acionado. Raramente a bola chegou para o Havertz nem saiu da área para tentar arriscar de fora, nem foi uma presença na área, mas no geral 1-0 era justo. Havia até a sensação pelo volume de jogo que a Alemanha merecia até ganhar demais, e a sensação era um Japão impotente. No segundo tempo, a Alemanha começa tendo oportunidades, e aí aparece o goleiro Gonda, que fez uma partidaça também, depois de ter feito lambança no pênalti. E aí, no meio do segundo tempo, depois que o técnico japonês faz as trocas e coloca... Primeiro que ele volta do intervalo com 3 modificações, e que melhoraram o time do Japão. Deixa eu só pegar aqui certinho. Ele volta do intervalo com... Quer dizer, ele volta no começo do segundo tempo com 3 substituições. Ele tira o Kubo e bota o Tomiyasu, que é o lateral do Arsenal e que não começou a jogar porque estava mal, não está 100%. Ele tira, aí depois, logo 10 minutos depois, ele tira o Nagatomo e bota o Mitoma, e tira o Maeda e troca o atacante. Ele tira o Maeda e bota o Asano. Um pouco tempo depois, ele faz outras 2 mexidas, ali mais ou menos com 25 do segundo tempo. Entra o Doan, que fez o primeiro gol, e entra o Minamino no lugar do Sakai. E aí, a partir desses 20 minutos finais, ou nos 30 minutos finais, o Japão é muito corajoso. O Japão entende que ia perder o jogo, o Japão entende que, do jeito que estava, ou ele tomaria mais, ou não ia perder o jogo, e aí o Japão passa a ser muito corajoso, porque ele intensifica a pegada, fazendo 2 em 1 em várias disputas de bola, e quando tem a bola ele coloca 4 jogadores basicamente dentro da área da Alemanha, 4 jogadores enfiados dentro da área, o Asano, o Doan, o Minamino, e também cadê? Quem foi também? E também o Tomiyasu, com o apoio do Mitoma pelo lado esquerdo, que melhorou muito o time. Esse Japão corajoso, ele mudou o jogo de uma maneira incrível. Aos 30 do segundo tempo, o Doan empata, depois de uma jogada que envolveu o Minamino pelo lado esquerdo, e faltando 7 minutos para acabar, o Japão vira o jogo numa jogada de ligação direta do Itakura para o Asano, que ele dá um nó no Schlotterberg, né? Ele ganha na corrida e mantém o Schlotterberg longe e vira o jogo. Assim, eu praticamente não acreditei no que eu estava vendo, porque a Alemanha perdeu um jogo em que ela fez um excelente primeiro tempo, e controlou o jogo até os 20 minutos do segundo tempo. Então, assim, chamou muita atenção como a Alemanha deixou essa vitória, não vou dizer essa vitória escapar, porque aí pode desmerecer o Japão. O Japão jogou muito bem, mas me chamou muita atenção como a Alemanha perdeu esse jogo, mesmo tendo jogado bem a maior parte do jogo, e me chamou muita atenção a coragem da seleção japonesa de começar a fazer 2 em 1 nas jogadas para roubar a bola, para incomodar a Alemanha, e a coragem com que o Japão se mandou para o ataque e foi recompensado. Então, assim, é uma vitória incrível da seleção japonesa. Já teve a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, que também eu destaquei aqui uma postura corajosa da seleção da Arábia, e o Japão também teve essa postura corajosa. Incrível demais a forma como o Japão conseguiu virar esse jogo, e é um jogo que, cara, deixou a Alemanha numa situação complicadíssima, porque a tabela da Alemanha, ela prevê que o próximo jogo da Alemanha é contra a Espanha, e uma derrota para a Espanha elimina a Alemanha na segunda rodada, matematicamente, né? Assim, não tem choro nem vela. Se a Espanha ganhar da Alemanha, a Alemanha está fora da Copa na segunda rodada. E se empatar, a situação é muito complicada também,
Porque se empatar, se Espanha e Alemanha terminar empatado, a Alemanha teria que golear a Costa Rica, né? Considerando que o Japão vai ganhar da Costa Rica, tá? Na segunda rodada, considerando isso, ele teria que, vamos supor, o Japão ganha da Costa Rica, vai a 6, classificado. Para a Alemanha, ela vai ter que ganhar da Espanha, porque se empatar, a Alemanha chegaria na terceira rodada com a seguinte situação: ela teria que golear a Costa Rica para tirar o saldo de gols da Espanha e torcer para a Espanha perder para o Japão, porque se a Espanha empatasse com o Japão, ela já teria 5 pontos e já eliminaria a Alemanha. Então essa derrota é duríssima para a Alemanha, especialmente porque jogou bem a maior parte do tempo, jogou melhor que o Japão na maior parte do tempo. Mas Copa do Mundo é isso, você não pode baixar a guarda, você não pode deixar de esticar a corda em nenhum momento, que qualquer time de qualquer parte do mundo, a gente está falando aqui das duas zebras da Copa, Arábia Saudita e Japão, 2 times da Ásia, da Confederação da Ásia. Então assim, incrível a vitória. O jogo foi um jogaço, um dos melhores dessa Copa até aqui. E o Japão está muito de parabéns pela coragem, pela forma como executou os 30 minutos finais do jogo. Muito bem, um grande jogo aí. E depois, o terceiro jogo do dia foi um atropelo. Estou deixando aqui as estatísticas do jogo. Um atropelo. Espanha 7, Costa Rica 0. É curioso que tanto a Alemanha quanto a Argentina saíram na frente em seus jogos, que os dois tiveram ali oportunidade de aumentar, né? A Argentina enrolada lá com os impedimentos, a Alemanha com um volume de jogo intenso. O Havertz teve um gol anulado por impedimento correto, Musiala teve chance, Gnabry teve chance, enfim. E a Espanha, no jogo de fundo, ela sai na frente no começo do jogo. Antes de fazer o primeiro gol com o Dani Olmo, ela já tinha tido 2 chances claríssimas de gol. Então assim, logo no começo, deixa eu ver aqui certinho quando saem os gols da Espanha. O primeiro gol da Espanha sai aos 11. Antes do 11 já tinha tido 2 chances claríssimas de gol, claríssimas. E a Espanha, ao contrário do que fizeram a Argentina e a Alemanha, ela saiu na frente e concretizou a vitória ainda no primeiro tempo, porque aos 11 é gol do Dani Olmo, aos 21 gol do Asensio, aos 31 gol do Ferran Torres num pênalti sofrido pelo Pedri. E aí, cara, o jogo já tinha acabado e no segundo tempo a Espanha continuou, domínio total, dedicação total, indo para cima, jogadores acelerando o passe a todo momento, e aí resultou na Espanha ganhar de 7-0 com esses números aqui, ó. Eu postei esses dados lá no Instagram, e o post, quando eu fui ver, estava com 10 mil curtidas. Então, olha isso, cara, 82% de posse, 17 finalizações, 8 no gol, 7 para fora, 2 chutes travados, 5 escanteios. Do lado da Costa Rica, tudo zerado. 0 finalizações, no geral, 0 escanteios e 18% de posse de bola. Então, assim, foi um massacre da Espanha. Uma Espanha que começou com o Rodri na zaga, uma decisão do Luiz Henrique. Começou com o Rodri na zaga, começou na frente com Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres, ou seja, começou sem o Morata, sem o seu atacante de referência. No meio campo ali, o meio campo do Barcelona, usando o entrosamento, e Gavi e Pedri jogaram muito bem. O Gavi fez gol, né? O segundo jogador mais jovem a fazer gol desde o Pelé, quer dizer, o jogador mais jovem a fazer gol numa Copa, 18 anos e pouquinho, desde o Pelé, fazendo gol aos 17 anos na Copa de 58. Eles funcionaram muito bem. Até o Busquets jogou bem também, com bolas invertidas, com antecipações bem feitas. Então, tipo assim, e a Espanha teve o mérito de encarar o jogo com seriedade e manter o ímpeto ofensivo. Claro que a Costa Rica fez uma partida tenebrosa,
nada funcionou, se defendendo muito mal. O Navas foi mal no jogo, a proteção no miolo da área foi péssima, a Espanha fez o que quis ali, mas a gente tem que destacar a atuação da Espanha e o trabalho do Luiz Henrique. Lógico, a Alemanha é um outro nível de exigência, o Japão vai ser um outro nível de exigência também na última rodada. Talvez possam até chegar Japão e Espanha já classificados, só disputando o primeiro lugar, dependendo do que acontecer com a Alemanha, mas atuação fantástica de uma Espanha que eu falei aqui no vídeo da convocação, uma Espanha que a gente tem mais a cara do futuro, mais a cara da temporada que vem, mas já pode dar frutos agora. E para fechar, a gente teve à noite, 10 da noite aqui no horário do Catar, 4 da noite no horário do Brasil, a gente teve a vitória da Bélgica por 1-0 sobre o Canadá. Eu fiquei muito, não chateado, mas eu fiquei com pena de Senegal por ter perdido para a Holanda naquele jogo em que a Holanda ganhou por 2-0 e Senegal foi melhor. Mais ou menos isso, o sentimento do Canadá. Canadá funcionando muito bem, um Canadá corajoso, jogando num 5-2-3 com 3 atacantes, 5 na linha de fundo, na última linha. O Alphonso Davies jogando como ala, mas com liberdade para aparecer. Excelente primeiro tempo, conseguindo ganhar as batalhas, conseguindo ganhar o domínio, as disputas, tanto pelo alto quanto por baixo contra a Bélgica, conseguindo tocar essa bola próxima à área, tendo chances de gol. Teve um pênalti marcado a seu favor, um pênalti com toque de mão, se eu não me engano, do Castanhe. Foi do Castanhe, deixa eu ver aqui. E o Alphonso Davies perdeu o pênalti, né? Bateu mal. O nosso querido... Não, do Carrasco, a bola foi na mão do Carrasco. Nosso querido Alphonso Davies bateu mal, né? O Courtois tem todo o mérito da defesa, mas o Alphonso Davies não bateu legal não, bateu mal. O Courtois ainda fez pelo menos mais 2 defesas difíceis, uma no primeiro, uma no segundo tempo. E fica aí a pena do Canadá não ter conseguido sair na frente, porque acho que se o Canadá saísse na frente, a cara do jogo seria outra. O Canadá ficou insistindo, especialmente buscando muito os lados do campo. No miolo ali você tinha o Hudson, veterano Hudson, dominando ali, conseguindo ganhar as batalhas. Na Bélgica a gente viu um Eden Hazard praticamente sem nenhum ritmo, sem conseguir dar sequência a jogadas, o Batshuayi perdendo algumas bolas na frente. Então era um jogo muito complicado para a Bélgica, até que, sem conseguir sair jogando de trás, sem conseguir fazendo essa bola rodar, né, diante dessa boa ocupação de espaço do Canadá, o Alderweireld buscou uma bola longa, o Batshuayi ganhou na corrida, entrou na área e fez o gol. Acabou sendo uma punição, um castigo, né? Acabou sendo muito cruel com a Bélgica, com o Canadá, que estava jogando muito bem. No segundo tempo, o cenário do jogo mudou um pouquinho, o Canadá não teve o mesmo ímpeto, não teve as mesmas chances, apesar de ter tido uma chance muito boa de gol no segundo tempo que o Courtois pegou, e a Bélgica mostrando muita dificuldade para conseguir criar. Tudo bem que não teve o Lukaku, o Batshuayi foi o herói fazendo gol, mas não jogou bem, assim, perdeu algumas bolas bobas. E no fim a gente viu uma vitória da Bélgica que deixou a desejar. A gente pega aí Bélgica, Dinamarca, Croácia, seleções ali que não são do primeiro escalão, né, mas que são ali seleções fortes, seleções que podem aparecer como seleções que vão longe. A Croácia é a atual vice-campeã do mundo, a Bélgica foi semifinalista da última, mas as 3 não fizeram um jogo bom não, tanto Dinamarca quanto Croácia quanto a Bélgica. Dessas 3, a única que ganhou foi a Bélgica, mas ganhou com o Canadá sendo melhor. Enfim, um dia muito interessante. Fica aí o jogaço que foi Alemanha e Japão, fica aí a gigantesca atuação da Espanha, ainda que seja contra a Costa Rica, tudo isso, mas tivemos seleções enfrentando times do nível ou piores que a Costa Rica e que não ganharam, e alguns perderam, como a gente já falou. Então tem que dar os méritos para a Espanha, sim.
E aí, já esses dois grupos, já na segunda rodada a gente pode ter grandes definições, né? Já podemos ter situações bem definidas já na segunda rodada desse grupo. A gente vai estar aqui e eu estou gravando esse vídeo aqui na madrugada de quarta para quinta. Na quinta-feira já tem Brasil estreando contra a Sérvia e lógico que vai ter vídeo aqui no canal. Quero te agradecer demais aqui pela audiência. Obrigado, faz aquilo que você já sabe, like, se inscrever no canal, tudo isso, espalha aí o conteúdo, mandando no WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.